Bom dia, estimados. Deus, nessa semana, colocou um nome no meu coração e esse nome foi Josias. E eu quero que vocês abram comigo a Bíblia em 2 Crônicas 34, para vermos a história desse homem. O título da mensagem é Josias, um exemplo para estarmos firmes nos tempos finais. Um exemplo para estarmos firmes nos tempos finais. Às vezes as pessoas já me pediram, falaram: por que você não fala mais sobre o fim dos tempos, os tempos finais? Alguns se lembram talvez, quando eu assumi na época como pastor, durante alguns anos eu fiz o tempo profético. E aí nós todo dia tínhamos uma parte ligada à profecia bíblica e aos tempos finais. Foi um tempo bom, imagino que alguns aprenderam, eu aprendi bastante naquele tempo. Sempre temos muita curiosidade sobre o fim dos tempos, mas na Bíblia não é tão importante que a gente mate a nossa curiosidade com relação ao fim dos tempos, mas o que na Bíblia sempre é importante é que a gente permaneça firme no fim dos tempos. E vamos ler 2 Crônicas 34, do versículo 1 até o 6. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, e no 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição. Na presença dele derrubaram os altares dos balins, ele despedaçou os altares de incenso que estavam acima deles, os postes ídolos e as imagens de escultura e de fundição. Quebrou-os, reduziu-os a pó e os aspergiu sobre as sepulturas dos que lhe tinham sacrificado. Os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares e purificou a Judá e a Jerusalém. E o mesmo fez na cidade de Manassés, de Efraim e de Simeão até Naftali, por todos os lados, no meio das suas ruínas. Talvez para vocês que estão colocando o texto, normalmente colocam a NVI, né? Eu estou com a revista e atualizada aqui hoje. É a que eu mais gosto, a que eu mais também me sinto em casa. A história de Israel, depois de Salomão, ela se divide em 2 reinos. O reino do norte, o reino de Israel, e o reino do sul, o reino de Judá. O reino do norte teve mais de 20 reis, todos eles foram ruins. E o reino do sul, ele teve reis bons e reis maus. A Bíblia, quando ela começa a falar sobre esses reis, ela começa dizendo: e fez mal diante dos olhos do Senhor, ou ele fez o que era bom diante dos olhos do Senhor. Sempre vamos encontrar nessas histórias já o veredito final. Foi bom ou foi ruim? E o interessante é que alguns veem na história dos reis de Judá um paralelo com a história da humanidade, sobretudo a história final. A história que ainda está na nossa frente. O que vemos é que na nação existe um rei bom e de repente não vem outro rei bom e outro rei bom e outro rei bom. Vemos um rei bom e depois um que é ruim e depois um que é bom de novo, às vezes 2 ruins e depois, e assim segue. E na história aqui do Josias é a mesma coisa. O bisavô dele foi
Ezequias. Foi um rei muito bom. O vô foi Manassés, um rei terrível, terrivelmente idólatra, que trouxe a pior idolatria para dentro de Israel e que sacrificou inclusive os filhos dele em sacrifício a Moloque. Depois vem outro ruim, que é o Amon. O Manassés se converte no finalzinho e faz algumas coisas boas ainda, mas agora vem Amon. E Amon é terrível de novo. E o reinado dele é bem curto. Quase sempre vamos ver, Deus alonga o reinado daqueles que são bons e encurta muitas vezes o de quem é ruim. Mas nós temos às vezes 2 reis ruins seguindo um bom. E agora vem Josias, que é uma luz no meio da escuridão, no meio de muita treva, de muita desgraça, de muita opressão. Vem esse homem. E o interessante é que ele é o último rei bom de Israel. Ele é o último rei bom de Israel. Os 4 que seguem, eles são todos ruins. E os 4 que seguem, eles têm um reinado bem curto. A coisa vai assim, de repente, vai rapidamente para baixo. Assim também Jesus já predisse que no final dos tempos seria no capítulo 24, onde a maldade tomaria conta a ponto de o amor de muitos se esfriar. E aí está o grande perigo, que com esse mundo que está cada vez mais sem Deus, também aqueles que pertencem a Deus sejam contaminados para não viverem uma vida reta. E a tentação, a provação nesse sentido vai ser cada vez maior, de ir com a cultura, de ir com as massas. Mas Jesus diz: bem-aventurado aquele que permanece fiel até o fim. E você foi escolhido para isso, eu fui escolhido para isso. Em Jesus Cristo recebemos tudo para que isso possa acontecer. Só por meio dos índices de perseguição no mundo nós já podemos ver como a maldade está indo em aumento. E a perseguição, ela está mais que dobrando. Casas que casas de crentes que foram atingidas no último ano só, aumentou 371%. Casas que foram destruídas e queimadas, e pessoas tiveram que abandonar os seus lares, dobrou de 23 para 24. Hoje, de cada 7 cristãos, 1 sofre já uma perseguição severa. E tudo isso vai nos mostrando que o fim está chegando. Paulo nos diz que estas coisas aconteceram, quando ele fala das coisas do Antigo Testamento e do que veio antes, como exemplo, e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Paulo adverte e disse: olha, tudo isso que nós vemos que aconteceu, de tudo isso nós podemos tirar lições importantíssimas. E assim também podemos tirar lições importantes de Josias. Deus tinha declarado juízo sobre Israel, e Israel já tinha sido deportada pelos assírios. Já não tinha mais quase nada de Israel. Agora Deus declarou juízo sobre Judá por causa de todos os pecados, e a ira dele seria derramada. Sofonias 1 diz: nem a sua prata nem o seu ouro poderão livrá-los no dia da ira do Senhor. No fogo do seu zelo, o mundo inteiro será consumido, pois ele dará fim repentino a todos os que vivem na terra. É interessante, nós pensamos que o fim, que esse juízo de Deus, ele vai vir assim devagarzinho.
Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento nós vemos que vai ser algo repentino, vai ser alguma coisa muito rápida, como esses 4 últimos reis de Judá que de repente deu aquela queda tremenda. Em 2 Crônicas 36 nós vemos como Deus age em todo esse tempo. A misericórdia e a bondade de Deus. O Senhor Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e se mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. Isso aqui já está escrito logo aqui, 2 capítulos antes. Deus procurou cercá-los, Deus procurou ajudá-los a que eles se encaminhassem direito, mas não teve jeito. Diz, eles zombaram, desprezaram a sua palavra, se mofavam dos seus profetas. E gente, essa palavra de Zofonias e essa palavra de 2 Crônicas é uma palavra para os nossos tempos também. Não houve tempo na história onde tanto se tem zombado e se tem mofado das coisas de Deus e de Deus mesmo, cometendo pecados que são terríveis e que são atrozes e que hoje a gente não pode nem mais mencionar de púlpito, porque se você falar dessas coisas, ainda podem te arrastar para o julgamento. Perguntem para o pastor Latzel na Alemanha, sofrendo juízo atrás, julgamento atrás julgamento. E assim, coisas que há 40 anos estavam claríssimas e que eram um pecado grave, todo mundo sabia e falava, hoje, se nós chamamos de pecado, nós sofremos consequências. Nesse ponto nós chegamos. Sem falar na mídia, o que de tanta zombaria e tantas coisas que a gente vê por todos os lados, onde não se tem mais nenhum respeito pelo sagrado. Não temos tempo, mas em Apocalipse capítulo 6, começa Deus enviando os cavaleiros, e com os cavaleiros começa o juízo de Deus. E chega a um ponto no versículo 15, onde os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos e os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Não são os pregadores, não são os profetas que vão dizer: chegou o grande dia do Senhor, a ira do Cordeiro, do grande Deus sentado no trono. Não, são os próprios reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, os escravos, todo mundo vai reconhecer que o que vem sobre essa terra é muito mais do que catástrofe natural, como até agora eles estão colocando todas as coisas. Eles vão ver aqui existe uma força maior, e isso vem. E Jesus mesmo diz: bem-aventurado aquele que se mantém firme até o final. E esse é o nosso desafio, não ficar curioseando, mas ficar firmes. E aqui nós temos em Josias um homem que na história de Israel não viveu o juízo de Deus, e Deus o guardou. Ele morreu um ano antes dos babilônicos virem e criarem e começarem a deportar e começar uma grande destruição. Ele morreu em 606 a.C., 605 já vieram os babilônicos. E é incrível como Deus parece que estendeu inclusive o tempo para ele, por ser o homem que foi. E essa diferença nós também devemos e podemos fazer na história. A primeira coisa que lemos de Josias é no versículo 3. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi.
Ele começou a reinar com 8 anos, e agora com mais 8, 16 anos de idade, ele tem 16 anos de idade, ele já é rei. E ele agora, o que a Bíblia diz? Começa a buscar a Deus. Nós vamos ver mais para frente que eles não têm Bíblia. Eles não têm mais a palavra de Deus. Existe sim um profeta Jeremias que está ali, mas não tem muita palavra de Deus. Mas ele vê no meio de toda essa escuridão um pai terrível como Amon. Ele é um homem que se converte de verdade para buscar a Deus. E é uma conversão total em direção a Deus. Nós só procuramos e buscamos aquilo que nos é cheio de valor. Essa semana eu estava reparando uma coisa bem pequenininha, e aí caiu uma arruelinha no chão. E é tão pequeno, dei uma olhada, não achei, eu falei, tem outra na caixinha, e parei de procurar. Não tem valor. Mas, como é diferente, né? Quando, às vezes, uma criança se perde, pode ser raptada ou alguma outra coisa, desgraça acontece. Às vezes a polícia procura por dias, os bombeiros, e ninguém acha. E eles param de procurar essa criança. Mas é interessante, pai e a mãe dessa criança estão lá. Não tem nada mais importante do que encontrar essa criança. Para eles. Esse é o buscar de Josias. É um buscar o mais importante. Não é um buscar a Deus para me dar coisas, como na maioria das vezes acontece, mas é um buscar a Deus por quem Ele é. Por quem Ele é. E tudo aquilo que Ele quer e pode fazer. E a condição número 1 para buscar a Deus dessa maneira, e como Josias o buscou de todo o coração, é a disposição, é ter a disposição de fazer a sua vontade. É dizer, sim, Senhor, eu estou disposto a fazer aquilo que o Senhor quer. Somente esse. E esse é o sinal de quem o busca de coração. Porque ele tem essa disposição de fazer a vontade de Deus. Não é orar muito. Orar faz dobrar o joelho, tudo faz parte, sim, é importante. Mas a primeira coisa para alguém que busca a Deus é esse voltar a Ele como o mais importante e uma disposição para fazer aquilo que é correto. E fazer aquilo que é correto, fazer a vontade de Deus, não é fácil. Deus, Ele nos vai tirar do nosso conforto. Hoje vocês já foram parabenizados 2 vezes aqui, por virem. Ótimo. Tem muita gente que não sai de casa num tempo assim se não precisa. Vocês vieram. E está ótimo que vocês estão aqui, que vocês vieram, que vocês querem participar do culto, ver uns aos outros, ser edificados, ouvir a palavra, aprender. Mas isso é sacrifício pequeno. Isso é pouca coisa. E eu posso comparar. Nós moramos na Patagônia. Média do ano, 6,8 graus. As igrejas não têm batistério. Não tem batistério. Sabe onde eles batizam? No Estreito de Magalhães. O Estreito de Magalhães nunca passa de 1 grau. Ou 2, talvez, eu não lembro bem, mas ele é geladíssimo. É geladíssimo. E ali é normal. No maior inverno, 10 abaixo de 0, a gente vai para a igreja. E batizado, lógico, no Estreito de Magalhães. Eu sempre digo, feliz o membro da igreja que podia ser batizado ali, né? Porque ser batizado só uma vez. Coitado do pastor que tinha que entrar todo ano 2, 3 vezes para batizar. Mas se dispor a fazer a vontade de Deus não é fácil. E a gente lê de Josias, veja ali, o que ele busca a Deus, e ele percebe que Deus está incomodado com uma coisa muito séria. Tem muita idolatria. E agora ele começa
a derrubar os postes ídolos, as imagens de Acera e os balins, e ele chega ao ponto de quebrar tudo aquilo lá e fazer pó daquilo, seguindo o exemplo de Moisés com o bezerro de ouro, para que ninguém pegasse um pedaço de qualquer Deus que fosse e começasse alguma coisa de novo. Radicalmente ele termina tudo. E você poderia dizer, pois é, mas ele é o rei, ele pode, né? Não era tão simples. Ele aqui estava pagando um preço. Ele era um rei jovem, ele tinha só 20 anos de idade. Quando uma pessoa de 20 anos aqui chega de repente na frente para a igreja e diz, gente, eu acho que isso aqui não está agradando a Deus. Olha aí, veja o que você fala. Porque jovens tem que aprender muito ainda. Mas esse era um jovem que caminhava segundo o coração de Deus, muito mais do que todos os outros, que eram muito mais velhos do que ele. E ele esteve disposto a ir contra a correnteza. Quanto risco ele tinha que de repente fizesse até um complô, porque as pessoas elas estão presas a essas imagens. As pessoas estão presas a esses deuses falsos. São falsos, mas as pessoas estão presas a isso. E mexe com um desses, e você pode criar uma revolta enorme. Sem falar em que esses eram deuses das grandes potências. Qual era a grande potência da época? Os assírios. Os assírios. Arrebente o Deus de uma grande potência, e de repente a ira da potência pode vir sobre você. Mas esse homem estava disposto a buscar a Deus e a fazer realmente a sua vontade. E nós temos um grande empecilho, e um dos maiores empecilhos para nós fazermos a vontade de Deus. Sabe qual é? O que a outra pessoa vai pensar se eu fizer? O que é que os outros vão pensar? Hoje de manhã eu não sabia bem que sapato colocar e eu achei que eu ia ficar bonito com esse. O outro também não estava muito bom e tudo mais. E aí eu coloquei esse sapato, mas eu ainda não estava pronto com o meu sermão. E aí eu tinha que decidir agora, ou eu concluo e trabalho no meu sermão, ou eu lustro o meu sapato. E aí quando eu pensei nisso, sabe qual foi a pergunta? Qual foi a coisa que me veio à mente? O que os outros vão pensar quando eles verem meu sapato sem brilho? O que os outros vão pensar? E eu posso até dizer, não, eu preferi trabalhar no sermão. Tá, mas o sapato estava lá, por que você não poliu ele antes? E engraxou ele antes? Pois é, mas eu só vi agora. Mas é incrível como isso aí vem. Deus coloca no teu coração, mas o que os outros vão pensar? Eu não sei. Aonde na tua vida Deus quer te usar, Deus quer fazer através de você, e você sempre está de novo, o que os outros vão pensar? O que Deus pensa, isso é importante. O que Deus quer, isso é importante. E como eu disse, muitas vezes não é cômodo. Deus, Ele não nos veio para dar uma vida boa. Ele não veio para nos dar uma vida confortável, mas nós procuramos isso que nem louco. Deus nos veio para dar vida abundante, e vida em abundância. E a vida em abundância nós só encontramos quando nós estamos dispostos a fazer a vontade dEle. Só quando nós somos radicais e dizemos, sim, eu vou. E ali vai estar aquela pessoa que talvez é mal falada por todo mundo, e ninguém quer, e Deus coloca essa pessoa no teu coração para você acompanhar ela. O que vão falar? E Jesus também falaram, andava com pecadores e prostitutas.
conhecido meu, colega meu de ministério, muito abençoado pelo Senhor, tinha uma posição grande nas Siemens, nas Siemens aqui de Curitiba. E um dia Deus tocou o coração dele e falou: deixa e serve no ministério integralmente. Tinha um dos salários mais altos, tudo mais, uma segurança e um conforto tremendo. E Deus falou: até aqui, essa é a minha vontade para você. E Deus confirmou isso. Às vezes a gente pensa que não é isso. Deus, Ele nos surpreende quando nós buscamos Ele para fazermos a sua vontade. E saiba que a sua vontade é perfeita. E saiba que a sua vontade vai encher realmente a tua vida com vida. E vai fazer com que a vida de Deus flua através da tua vida. Agora, o Josias, então, faz essa purificação. Ele limpa não só Jerusalém e Judá, mas ele vai até lá no norte e faz uma limpeza. E agora nós vemos o segundo que Josias faz. Primeiro, ele busca Deus e está disposto a fazer a vontade e pagar o preço. Isso é muito importante nesse tempo de escuridão. Segundo, versículo 8: no 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa. Qual casa? O templo. Porque até no templo estava tudo cheio de coisa que não presta. E ele já tinha purificado tudo. Enviou a Safã, filho de Azalias, e aí tem vários nomes, para repararem a casa do seu Deus. Ele percebeu que Deus estava longe, agora ele queria trazer Deus e a presença de Deus de volta. E agora então, purificou, agora ele começa a reparar. Deixa eu ilustrar isso para vocês. Há uns 10 anos atrás, nós construímos um banheiro na nossa casa, no sótão, lá em cima. E é um banheiro que a gente quase não usa. Tem 2 quartos também, e o banheiro ali. Agora, há uns, eu não sei, uns 3, 4 anos, começou uma goteira ali. Então, durante a chuva de 1 hora, ela gotejava 1 gota. Muito bem, pois até secava sozinho. 2 anos atrás, ela gotejava 5 gotas. E agora, essa semana, a Denise veio para mim e falou: nossa, está tudo molhado lá em cima no banheiro. Durante anos, nós tivemos fazendo o quê? Limpando, purificando, secando. Mas, o que nós não fizemos? Ou eu, né? Não, é tão pouco, não tem problema. Não arrumamos, não reparamos, não consertamos. E sabe, tão importante como purificar, como limpar, é o reparar. Para que não entre mais isso. Existem pessoas que estão com um vício na vida e sabem que isso não está em ordem e não agrada a Deus. E estão orando, talvez, muitas vezes, dizendo: Deus, me perdoa, me perdoa. E me perdoa, e me perdoa. Mas Deus não quer só viver te perdoando. E Ele te perdoa, sim. Ele é um Deus perdoador. Ele quer reparar isso na tua vida, para que você possa estar livre disso e limpo disso, para que Ele possa tomar mais lugar na tua vida, encher a tua vida com o Espírito Santo. Porque enquanto continua aquela sujeira, aquela goteira, tudo ali caindo e entrando, não dá gosto. E o pior é que a goteira, ela não para sozinha. Eu não conheço goteira que para sozinha. Eu só conheço goteira que só vai aumentando. Só vai aumentando. E, por isso, é bom quando a gente de repente vê nessa área da minha vida, eu não agrado a Deus, eu estou ali gotejando, estou sujando. Quantos de nós homens temos problema com ataque de raiva?
De repente alguma coisa acontece, e daí eu perco os estribos e o controle e chuto tudo o que tiver pela frente. Está errado, é um pecado. E preciso me colocar diante de Deus e do Espírito Santo e dizer, e a coisa, como é que a gente arruma isso? Tive um ataque de raiva, não posso fazer nada, vocês me deixaram muito bravo. Não é assim que arruma. Como é que a gente arruma? Aí a gente vai fechando a goteira. Eu tive um ataque de raiva, eu fui muito injusto com vocês e tudo que eu disse não foi bom, me perdoe. É dessa maneira. Um amigo meu, ele de repente presenteou uma vaca para um outro. Eu falei, nossa, mas que presentão. Não, ele falou, não. Ele falou, eu sou tão egoísta, eu nunca consigo ajudar e dar nada. E agora eu decidi que vou ser diferente e vou dar. E deu, não sei como é que continua, não fui lá pesquisar. Existem áreas da nossa vida que estão lá, e que precisam ser consertadas e ser reparadas. Às vezes a gente precisa da ajuda de uma pessoa, mas tudo já começa quando a gente confessa e diz, olha, eu preciso de ajuda, eu estou errado, eu quero acertar, eu quero fazer a vontade de Deus. Isso é importante. Bom, vamos para frente, porque ele encontra no meio desses passos que ele está dando, Deus vai presenteando ele com coisas lindas. E uma delas é o livro que estava perdido. No versículo 15, então disse Euquias, que era o sacerdote, ao escrivão Zafã, achei o livro da lei na casa do Senhor. Eles começaram a consertar as coisas e de repente apareceu o livro sagrado. Achamos que é o Deuteronômio, o 5º livro do Pentateuco. E mais de 50 anos esse livro estava perdido. E ali eles acharam o livro. E aí, versículo 18, relatou mais o escrivão ao rei, dizendo, o sacerdote Euquias me entregou um livro, Zafã leu nele diante do rei. É interessante como a Bíblia coloca nesse versículo. Diz, o livro foi encontrado, o Zafã corre para o rei, e agora o rei, a primeira coisa que acontece logo em seguida é lógico. Trouxeram o livro, tem que ser lido. É para ser lido. É para entender, para criar um efeito. O livro vem e o livro é lido. E sabe, gente, esse também é um aspecto super importante para nós no fim dos tempos. Um dos nossos grandes problemas hoje é que nós estamos deixando cada vez mais de ler a Bíblia e de ouvir assim a voz de Deus. O Espírito Santo só pode trazer à minha mente e falar comigo, principalmente através da sua palavra. Agora, quando nós não a conhecemos, e nós hoje estamos numa situação pior do que a dele, porque naquela época eles tinham perdido o livro, eles não deram valor para ele, o livro ficou em algum lugar que ninguém mais sabia e estava lá. Agora, o nosso livro está lá na estante, em cima de uma cômoda, em algum lugar, e nós estamos lendo cada vez menos. Quando eu leio livros de autores mais antigos, a gente vê como esse pessoal lia. E hoje a gente vê, pois é, eu tenho pouco tempo. E é um grande problema. Mas não dá, nós precisamos fazer o tempo para lermos e estudarmos a palavra de Deus. Eu
Eu não entendo. Ok, você não vai entender algumas partes, outras vai. Ore sempre para que Deus te abra o entendimento. Mas hoje em dia eu percebo cada vez mais uma corrente que a gente vai vendo também, cada vez mais forte. A Bíblia ela é tão cheia de violência e tão cheia de leis que, não, isso aí tudo eu não gosto. Mas é interessante o que Paulo diz em 2 Timóteo 3,16: toda a Escritura é útil para o ensino, para a correção, a fim de que todo homem seja um homem verdadeiramente de Deus, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Toda Escritura, tudo. É quando nós lemos tudo, inclusive aquelas histórias difíceis e as leis, é que nós vamos ter o temor certo de Deus. E tendo o temor certo de Deus, também vamos ter o amor certo a Deus. Agora, talvez um dos maiores problemas, hoje, sobretudo para essa geração mais nova, é a internet, a mídia, a televisão, os filmes e tudo que está ali. E pense um pouco na tua vida quando você lia mais a Bíblia antigamente. Aqueles que já são um pouquinho maiores, mais velhos. E a gente vai deixando de lado cada vez mais. E a Bíblia é a palavra de Deus, precisa continuar sendo o fundamento da nossa fé. Toda estrutura, toda casa, toda organização só é tão forte como o seu fundamento. Só é tão forte como o seu fundamento. Por isso a palavra de Deus, ela precisa ser o nosso fundamento baseado nele. Buscar a Deus significa dar lugar à sua palavra, mesmo que não seja tão interessante como os vídeos na internet, como os filmes, ou como os livros que muitos leem, ou os romanen que muitos gostam de ler. A Bíblia continua sendo esse livro especial. E eu preciso correr um pouquinho mais. Ele encontra a Bíblia, o livro da lei, como diz ali, tendo, versículo 19, o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes. E agora o terceiro, buscou a Deus, ele reparou, purificou antes, e agora o que nós vemos é que ele se renova. Ele experimenta uma renovação realmente no seu interior e no seu coração. Até agora muita coisa era externa em Josias. E agora nós vemos como o seu coração foi atingido. A demonstração foi como? Ele rasgou as suas roupas, porque o seu coração estava rasgado. Ele começou a ver e sentir como Deus vê. Ele corre, manda gente para a profetisa Hulda, e a profetisa Hulda, ela responde para ele. Onde Deus diz no versículo 23, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei males sobre esse lugar e sobre os seus moradores, a saber todas as maldições escritas no livro, que deram diante do rei de Judá. Ou seja, Deus está dizendo, eu trarei males sobre esse lugar. O juízo vem. O juízo está determinado. Não tem como mudar isso. Mas agora vejam o que vem. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste, porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, quando ouviste as suas ameaças contra esse lugar e contra os seus moradores, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim também, eu te ouvi, diz o Senhor. Porque o teu coração se quebrantou diante de mim, eu te ouvi. E nós, mesmo
conhecendo Jesus e tendo uma caminhada com Jesus, nós temos uma tendência, ganhamos um novo coração, sim, Deus tirou o nosso coração de pedra através da fé em Jesus Cristo, mas o nosso coração, ele sempre tende a endurecer em determinados lados, é uma tendência, na linguagem do Apocalipse, ficar morno, e aqui de novo aprendendo com Josias, um coração mole, um coração receptivo, um coração disposto a receber. E aí ele diz no versículo 28, agora vejam: pelo que eu te reunirei aos teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre esse lugar, sobre os seus moradores. Então levaram eles ao rei essa resposta. Deus diz para ele: Josias, porque você me buscou, porque você foi um homem segundo o meu coração, eu vou te proteger com todos aqueles que estão junto com você. Imagina o que Deus pode fazer por um homem, e Deus te escolheu, e escolheu a mim também, para nesse tempo de trevas e de escuridão, sermos um homem e uma mulher de Deus com um coração mole e receptivo, coração brando, como os 4 solos que Jesus menciona. 3 solos eram receptivos, mas só um era frutífero, só um foi frutífero. E não adianta ficar recebendo, e não adianta também só... Deus não espera apenas que a gente faça uma purificação e uma limpeza na nossa vida. Deus quer que nós tenhamos um coração que Ele possa liderar e governar para ser uma bênção para os outros. Nesse tempo difícil, uma bênção para os outros. E aqui nós vemos Josias, ele de repente reconhece, e se vocês continuarem lendo, e leiam em casa mais uma vez esse texto, no versículo 30, ele convoca toda Judá, todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, poderosos e não poderosos. E o que ele faz? Ele deixa que se leia o livro da lei diante de todos eles. Ele está lá, com aquilo que tocou o seu coração, que ficou importante para ele, para que todos o tenham também. E as pessoas ali ouviram a palavra, e aí ele faz uma aliança com Deus, para que sigam a Deus. E no final do versículo, capítulo 34, diz: enquanto Josias viveu, não se desviaram de seguir o Senhor Deus de seus pais. Por um homem de Deus, enquanto ele viveu, quanta bênção. E o interessante, você vai para o capítulo 35 e você vai ver o quê? Ele celebra a festa da Páscoa. Todo mundo deve celebrar a festa da Páscoa, e ele é aquele mais disposto a dar. Ele dá 30.000 ovelhas e cabritos e 3.000 bois gordos para essa festa acontecer, e para que todo mundo possa estar ali e participar. E o que ele quer? Manter tradição? Não é a tradição. Ele quer que as pessoas se lembrem do grande Deus maravilhoso que teve misericórdia com eles no Egito, que fez grandes sinais e os protegeu no meio de todo aquele juízo no Egito, e de como Deus os livrou da morte por meio do sangue, e eles puderam sair de lá e se constituir como um povo. É interessante quanta coisa boa flui a partir dessa vida. Um homem que vive uma vida frutífera. Não importa se você tem 15, 16 anos de idade, nós vimos um jovem, ou se você tem 80, Deus, Ele espera que frutifiquemos, e para isso o nosso coração precisa estar no lugar certo. Os tempos não vão ficar melhores. O juízo de Deus vem, mas Ele escolheu você e eu para sermos sal e luz, como Jesus já disse, para fazermos uma diferença ali onde nós estamos.
Agora, para fazer essa diferença de verdade, Deus tem que estar em primeiro lugar, ser o mais importante, e eu buscá-lo de todo o coração. Purificar, deixar que Ele purifique a minha vida, reparar as brechas e as goteiras que de alguma forma estão lá, e há anos eu estou lutando com coisas que Deus já quer tirar faz anos da minha vida, que não deveriam estar lá. E por último, renovação. Renovação constante, todo dia de novo. Quando abriu a palavra de Deus, o coração dele foi tocado e se humilhou. Por isso é tão importante abrirmos a palavra todo dia, com o coração humilde e contrito, porque aí nós vamos ver o que Deus vai fazer, e como Ele nos vai guiar, e o que Ele vai fazer. Deus não quer somente que a gente sobreviva até os tempos finais, mas que sejamos luz. E na verdade os tempos finais já começaram faz tempo. Os tempos finais já começaram, logo depois da morte de Jesus. Só que vai haver o fim do fim. E que Ele realmente use a tua vida, e que você experimente essa vida abundante, mas que a abundância da tua vida flua para outros também. Vamos levantar, vamos orar. Obrigado, Senhor, por exemplos e textos tão maravilhosos como esse também de Josias. Uma história que talvez conhecemos bem, mas que hoje mais uma vez de novo toca o nosso coração por esse homem tão jovem e tão simples, que decide fazer as coisas contigo e te obedecer independente de todas as consequências que poderia haver. Perdoa-nos, Senhor, quando nós somos tantas vezes tão mornos e temos tanto medo e somos tão irresolutos em realmente ser consequentes com as coisas. Perdemos tempo, Senhor, talvez com tantas coisas que não edificam e não ajudam e não abençoam. Que o Senhor nos perdoe, que o Senhor realmente, como a Josias, levante cada um de nós, realmente com essa disposição de fazermos a Tua vontade, de buscarmos o Senhor com todo o nosso coração e de renovarmos o nosso coração na Tua presença dia a dia, tendo um coração frutífero, um coração que realmente faz a diferença nesse mundo. Tantas pessoas que não Te conhecem, tantas pessoas ainda para ser ganhas, Senhor, mesmo aqui na nossa colônia, no nosso município, estado, país e no mundo. Usa-nos, Senhor, e que a Tua bondade, Tua graça, Tua misericórdia nos acompanhe cada dia. Que o Teu rosto se levante, Senhor, sobre cada um de nós para se revelar como Deus grande, tremendo, maravilhoso que o Senhor é. Para fazermos a Tua vontade. No nome de Jesus. Amém.